Olá pessoal, eu sou o Everton, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo eu vou começar a explicação sobre o setup, que eu chamei ele de RAM solo. RAM porque ele utiliza três indicadores basicamente, que é o High-Low, o ADX e o MACD. E solo simplesmente porque eu gosto do personagem Han Solo do Star Wars, e então eu fiz um trocadilho legal. Então, vai ter uma continuação depois desse vídeo, não vai dar para explicar tudo neste vídeo, até para não ficar muito longo, e também daqui a pouco eu começo a operar no mercado, então aí se eu gravasse tudo de uma vez, eu ia perder o mercado. Então, muito bem, vamos para o primeiro slide. Quais são os indicadores utilizados neste setup? Então, como eu já havia falado, nós temos primeiramente o high-low, e o parâmetro dele é o período 4, ok? Segundo indicador, MACD, histograma. Tem o MACD linha, neste caso que utilizamos o MACD histograma. Aí, os parâmetros dele, longa, se refere à média longa do MACD. Então, é o período 150. A média curta é no período 14. E o sinal é o 81, ok? Próximo indicador, uma média móvel aplicada no MACD. Então, normalmente a média móvel aplicada ali em cima do gráfico, mas nesse caso é uma média móvel aplicada sobre o MACD. Tanto que eu nem considero isso aqui como um indicador da estratégia em si, tá? Ele é composto, ele faz parte do MACD. Então, essa média móvel aplicada no MACD, a gente utiliza o período 14 e o tipo exponencial. Próximo indicador é o ADX, no período 9 e média 9, tá? Mas o ADX é uma linha só, mas é que lá dentro, quando a gente configura o ADX, tem que informar esses dois valores, então é período 9, média 9. E o gráfico que a gente utiliza nesta estratégia é o Renko 5R, ok? Então, agora nos próximos slides, vocês vão começar a entender como funciona e não se preocupa com esses parâmetros. No próximo vídeo, eu vou até ensinar, principalmente os menos experientes, a como adicionar, configurar o gráfico, adicionar esses indicadores, configurar os parâmetros e tudo mais, ok? Então, vamos para o próximo slide. Condição para compra. Como que esse setup vai operar na compra? Então, o MACD, histograma, primeiramente, ele tem que estar por cima da média móvel. Então, vocês estão vendo o sinal ali de maior, MACD maior, ou seja, o MACD vai estar por cima daquela média móvel de 14 que a gente comentou no slide anterior, ok? Segundo parâmetro, o MACD menos a média móvel tem que ser maior ou igual a um ponto. O que quer dizer essa expressão? Nada mais é do que além do MACD estar acima da média móvel, tem que existir uma distância mínima entre o MACD e a média móvel de pelo menos um ponto. É isso que quer dizer, tá? Então, não se preocupe também com o entendimento dessa expressão, tá? Porque depois, visualmente no gráfico, vocês vão entender do que nós estamos falando. O terceiro parâmetro aqui, o ADX, tem que estar acima de 29. Então, o ADX que a gente configurou lá no período 9, média 9, o valor dele tem que estar acima de 29. Próximo, o fechamento do renko tem que ser maior que a abertura. Então, é um renko positivo, ele tem que fechar acima da abertura. E o fechamento também tem que ser maior do que o high-low. E por último, a mínima menos o high-low tem que ser menor ou igual a 2 pontos. O que é isso? Mesma coisa. Tem que existir uma diferença entre a mínima do renko e o high-low de pelo menos 2 pontos. 2 pontos ou menos neste caso, né? Ou seja, tem que haver uma aproximação entre a mínima do renko e o high-low. Vocês vão entender depois também na prática. Pergunta: parece complexo e difícil. Eu vou ter que decorar tudo isso e analisar cada um desses parâmetros na hora de operar? Resposta: não, pois eu criei a regra de coloração justamente para solucionar esta dificuldade.
Então, seu cérebro não terá que processar quase nada na hora de operar. Basta você enxergar as cores. Na verdade, operar acaba sendo mais fácil do que fazer um miojo. E é verdade, tá, pessoal? Então, fique tranquilo. Vocês podem até olhar no lado esquerdo ali, ó, que está mostrando a regra de coloração. Olha para o verdinho claro, por exemplo. Ali é onde você tem que comprar. Simples assim, ok? É só interpretar as cores. Eu estou fazendo a explicação mais detalhada para vocês entenderem o fundamento por trás do setup, tá? Eu jamais operaria algo em que eu não conhecesse o porquê que aquilo ocorre, tá? Então, simplesmente operar por operar. Então, estou mostrando para vocês aqui o fundamento por trás. Próximo slide. Exemplos práticos com a regra de coloração para facilitar o entendimento. Então, eu separei aqui nesse slide, dividi aqui entre lado esquerdo e lado direito as informações para vocês entenderem melhor. Do lado esquerdo é o que ocorre para não existir operação. E do lado direito, o que ocorre para existir uma operação. Vocês vão perceber que existe mais motivo para não operar do que para operar, ok? Então, vamos ali do lado esquerdo. Eu coloquei até em destaque a palavra qualquer, qualquer. Então, veja só, se qualquer coisa disso aqui embaixo acontecer, não existe operação, ou seja, não vai ter nada para você fazer. E o que são essas qualquer coisas? A distância entre o MACD e a média móvel for inferior a um ponto. Lembra que a gente comentou que a distância entre o MACD e a média móvel, no caso da compra, né, quando ele está acima, ele tem que existir uma diferença de pelo menos um ponto. Então, veja na setinha que eu puxei ali. Então, ali tem a linha da média móvel e tem o próprio MACD, que são essas barrinhas que formam esse histograma. Então, quando não existir essa distância mínima, mesmo que o MACD acabe ficando ali um pouquinho para cima da média móvel, mas não vai ocorrer um sinal nessa situação. É justamente para evitar pegar momentos muito consolidados, os movimentos falsos, ok? Lá embaixo, o ADX está abaixo de 29. Então, se o ADX estiver abaixo de 29, não vai existir operação também, ok? Coloração do renco nessa situação, branca. Então, tudo isso que eu falei se resume a um renco branco, simplesmente. Então, preste atenção na coloração, ok? Vamos para o lado direito agora, para a gente ver onde que vai existir operação. E veja que agora eu destaquei a palavra tudo. Por quê? Tudo tem que acontecer ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Se tudo isso aqui embaixo acontecer, existe uma operação permitida na compra. E o que que é isso tudo? Primeiro, fechamento maior que abertura. Então, veja que eu destaquei ali aquele renco verdinho claro. O fechamento dele é maior que a abertura. Ele está acima do high-low. O high-low é essa escadinha verde ou vermelha que vocês estão vendo no gráfico. Quando o fechamento está acima do high-low, o high-low fica verde, ok? Quando o fechamento está abaixo do high-low, o high-low fica vermelho. Pode até prestar atenção ali, tem uma parte ali que o, o renco até está colorido de azul, mas ele está abaixo do renco, ali mais para o lado direito do gráfico, ok? Então, temos visto ali a escadinha do hello vermelho e o renco azul mais abaixo do hello. Tem um renco até positivo ali naquela situação, mas ele não está verde claro, porque também ele está abaixo do hello, ok? Além disso, apesar do renco estar acima do high-low, acima da escadinha verde, tem que existir uma distância entre a mínima do renco e o high-low que seja igual ou inferior a 2 pontos. Ou seja, tem que ter havido uma aproximação. Na prática, o preço fez um pullback, mas esse pullback foi suficiente para não reverter a tendência, ok? Foi um pullback suficiente para haver uma aproximação e depois ele houve uma retomada. Então é aí que a gente entra no setup, entra na ponta da compra, acreditando numa continuidade do movimento, ok?
mais abaixo. Além disso, a distância entre o MACD e a média móvel tem que ser igual ou superior a 1 ponto. Então, tá vendo que eu sinalizei ali? As barrinhas do MACD, naquele momento, no momento em que se ocorre o sinal, existe a validação pelo MACD. O MACD está acima da média móvel e também existe uma distância de pelo menos 1 ponto da média, indicando que o movimento é bom, o movimento é forte, ok? E por último, o valor do ADX está acima de 29. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui sobre o que significa o indicador, mas o ADX não é um indicador de tendência, tá, pessoal? Vocês vão ver que na ponta da venda ele também tem que estar acima de 29, porque o ADX só mede volatilidade. Quando ele está acima do 29, para mim ele está falando que o movimento é forte, apenas. Então o ADX pode estar subindo tanto na alta quanto na baixa, né? Ele só indica a força do movimento. E qual que é a coloração do Renko quando se configura tudo que a gente precisa para poder operar na compra? Coloração verde-limão. Esse é o nome da cor que eu utilizo ali, ok? Então, viu como, apesar de bastante detalhe, é só você prestar atenção nas cores. Na prática, eu acabo operando isso aqui sem olhar os indicadores. Eu minimizo eles e só fico olhando para o gráfico, ok? Então, só preste atenção nas cores. Próximo slide. Pergunta: para que serve essa coloração azul? Então, temos ali a coloração branca e, de repente, temos a coloração azul e a verde que a gente entra na compra. Por que que existe azul? Então, vamos lá. Lá do lado direito. Resposta. Em poucas palavras, quer dizer, fique atento, pois pode surgir uma operação de compra. Então, o objetivo dessa coloração é justamente para você não ter que ficar analisando os indicadores. Ele já vai te sinalizar que pode existir uma operação, ok? Em termos técnicos, quer dizer que o MACD está para cima da média móvel, ou seja, é verdade esse bilhete, né? Tem que ser verdade e é verdade naquele momento. O MACD está acima da média móvel, ok? Além disso, o parâmetro que a gente definiu de que tem que ter pelo menos uma distância de 1 ponto ou mais entre o MACD e a média móvel, também é verdade esse bilhete. Tem que ser verdade e é verdade nessa situação. O ADX também, a condição de que ele tem que estar acima de 29 também é verdade, ok? Tem que ser verdade e é verdade naquele momento. Quando esses três primeiros que eu acabei de citar, quando eles ocorrerem, o Renko vai pintar de azul. Percebeu? Então, ele vai falar para você, olha, pode surgir uma operação. Então, você não precisa estar analisando o indicador. Ele vai estar falando para você que tudo isso já aconteceu. Então, agora vai faltar os últimos 3 pontos. Então, ó, a condição de que o fechamento seja maior que a abertura pode ser que ainda não seja verdade. Então, às vezes, o fechamento é para baixo, mas ele continua azul, indicando que ainda pode surgir uma operação na compra. Também a condição de que o fechamento tem que ser maior que o high-low, pode ser que ainda não seja verdade. Pode ser que ainda o fechamento esteja abaixo do high-low, ok? Também, por último, a condição de que tem que ter uma aproximação ali entre a mínima e o high-low de pelo menos 2 pontos, pode ser que isso ainda não seja verdade. Então, pode ver que depois que o movimento continua, ele fica de verde claro para azul novamente. Por quê? Porque naquele momento a mínima se afastou bastante do high-low. Então não existe entrada naquela condição. Ele apenas está dando continuidade no movimento. Ok? Perceberam? Então, apesar desses detalhes técnicos, eu criei a coloração justamente para isso. Porque o nosso cérebro não é tão rápido assim identificar a informação. O mercado é muito dinâmico. Principalmente aí a gente operando Renko, que não existe a, a condição temporal para a gente entrar nas operações. As operações podem acontecer a qualquer momento. Então, a coloração vai ajudar muito nesse sentido, ok? Condições para venda. Agora, pessoal, é tudo igual, só que ao contrário. Parece estranho falar assim, mas é quase tudo ao contrário. Então, vamos lá.
Condições para venda. MACD tem que estar agora abaixo da média móvel. Também a distância entre a média móvel e o MACD também tem que ser maior ou igual a um ponto, ok? Só muda que agora o MACD vai estar abaixo da média móvel. Só que a distância entre os dois ainda, o MACD e a média móvel, tem que ser pelo menos de um ponto, ok? O ADX continua sendo maior que o 29. Lembra que eu comentei? O ADX não é um indicador de tendência, só mede a força do movimento. Então, por isso que ele sempre vai ser acima de 29, para validar nossa operação. Agora, o nosso fechamento tem que ser menor que a abertura. E também o fechamento tem que ser menor, tem que estar abaixo do high low, né? Então, o high low na compra ele fica verde e na venda ele fica vermelho, ok? E por último, a distância entre o high low e a máxima agora tem que ser menor ou igual a 2 pontos. Lembra que na compra eu faço a distância entre high low e a mínima. É a mínima que aproxima do high low no caso da compra. Agora, na ponta da venda, é a máxima que se aproxima do high low, ok? Próximo slide. Exemplos práticos com a regra de coloração para facilitar o entendimento. Então, temos aqui praticamente a mesma coisa, só que agora a gente inverte o pensamento. Se qualquer coisa disso aqui embaixo acontecer, não existe operação. Então, vamos lá analisar esses fatos novamente. A distância entre a média móvel e o MACD for inferior a um ponto. Não existe operação nesse caso, ok? Também se o ADX estiver abaixo de 29, não vai existir operação. E a coloração do renco vai ficar branca, indicando para a gente que um desses dois não é verdade. Então, a gente não pode operar naquele momento. Vamos lá para o lado direito agora. Se tudo isso aqui embaixo acontecer, existe uma operação permitida na venda, ok? Então, vamos entender agora. Então, vocês estão vendo ali até a coloração meio roxinha, né? Se o fechamento for menor que a abertura, estiver abaixo do high-low, né? O high-low está vermelho ali, do lado esquerdo, tá vendo? E a distância entre o high-low e a máxima é igual ou inferior a 2 pontos. Então, houve aquela aproximação mínima de 2 pontos entre high-low e máximo. Tudo isso é verdade? Ok. O que mais tem que acontecer? A distância entre a média móvel e o MACD tem que ser igual ou superior a um ponto. E neste caso, que nós estamos mostrando ali, isso é verdade. Também o ADX acima de 29. Quando tudo isso acontecer, a coloração do renco ali fica na cor fúcsia, tá? Que é essa cor aí que parece um roxo, mas o nome técnico dela é fúcsia, ok? Então, viu? Começou a prestar atenção nas cores? Não precisa analisar o valor dos indicadores na hora de operar. Próximo slide. Pergunta: para que serve essa coloração vermelha? A mesma coisa que no caso da azul. Vamos lá, ó. Em poucas palavras, a resposta. Fique atento, pois pode surgir uma operação de venda. Em termos técnicos, quer dizer, indicador, a condição de que o MACD tem que estar abaixo da média móvel é verdade. Tem que ser verdade, é verdade. A condição de que a média móvel, a distância entre a média móvel e o MACD tem que ser igual ou maior um ponto, também é verdade, ok? O ADX, o fato de o ADX ter que ser maior que 29, também é verdade. Quando esses três ocorrerem, ele vai pintar o renco de vermelho, indicando para a gente que tudo isso aqui já aconteceu e a gente tem que ficar esperto para aparecer uma operação ali na venda. Ok? Então, o que mais falta acontecer? Que é o motivo dele não ter ficado roxo. Ou o fechamento não é menor que a abertura, ou o fechamento não é menor que o high-low, ou não existe a distância que a gente exige ali entre high-low e a máxima. Pode ser que o rank esteja muito afastado, a máxima esteja muito afastada do high-low. Então, por isso ainda não houve o sinal. Ok? Então é isso. Próximo slide. Pergunta: é só isso? Já posso sair operando? Resposta: não, vai com calma.
você ainda precisa aprender alguns detalhes importantes. Por exemplo, quantos pontos de loss e de gain utilizar, como gerenciar a operação e ainda tem uma cerejinha do bolo que eu vou explicar para vocês, tá bom? No próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre risco-retorno, isso aqui é muito importante. Também outras regrinhas importantíssimas, tá, pessoal? E é importante mesmo. E também eu vou mostrar como configurar o gráfico e adicionar os indicadores. Também como instalar a regra de coloração. E por enquanto, você pode aí baixar a regra de coloração pelo link que está na descrição do vídeo. Se você já souber como faz isso, você já pode fazer, ok? Então, se você gostou do conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho também para ser notificado sobre novos vídeos e também compartilhe. Voltamos no próximo vídeo, pessoal. Obrigado.